Boa noite, igreja amada, igreja abençoada de Jesus Cristo. Graça e paz. Estamos aqui novamente no culto da família, família da fé, um culto que vem para adorar o Senhor, e eu quero te convidar a estar fazendo isso. Adore o Senhor junto com a gente, vamos celebrar o nosso Deus, vamos celebrar o nosso Deus em família e com a nossa família. Eu quero convidar você nesse momento para nós iniciarmos tudo que nós vamos fazer aqui nessa noite, orando, consagrando esse tempo em família, consagrando esse tempo ao Senhor, clamando pela presença dEle, pela manifestação dEle. Vamos orar juntos? Vamos? Feche teus olhos, pegue na mão aí de quem você ama e vamos consagrar ao Senhor. Pai querido, amado Espírito Santo de Deus, muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado por essa noite, por esses momentos que nós vamos passar aqui agora, lendo, estudando, meditando na Tua palavra, buscando a Tua face, buscando a Tua direção. Queremos dizer que nós dependemos totalmente do Senhor, que o Teu Espírito Santo, que é um Espírito de paz, um Espírito de amor, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, possa se manifestar em nós e através de nós, possa alcançar as pessoas que amamos, possa alcançar a nossa casa, possa alcançar a nossa geração, os nossos filhos e todos aqueles que nós amamos, todos aqueles que fazem parte da nossa família, da nossa história. Pai, em nome de Jesus, queremos consagrar a nossa casa ao Senhor, queremos consagrar a nossa família ao Senhor e queremos consagrar esse tempo ao Senhor e dar liberdade para que o Senhor possa trabalhar os nossos corações, Pai. Tem coisas na nossa vida que nos impedem de nos tornarmos valentes diante do Senhor. E nós queremos sair daqui nessa noite, sendo forjados, formados como valentes, homens guerreiros, mulheres guerreiras do Senhor, para viver o propósito que o Senhor tem para a nossa vida e para a nossa história. Essa é a oração que nós fazemos nesse momento, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então nós lançamos na última sexta-feira essa série Formando uma Geração de Valentes, e hoje é a segunda ministração que nós vamos trazer sobre esse tema, e nós vamos ficar aí pelo menos as próximas sextas-feiras trabalhando sobre esse tema de formar uma geração de valentes. Qual é a intenção, pastor, de formar uma geração de valentes? Homens e mulheres que sejam valentes na presença do Senhor. Homens e mulheres que sejam guerreiros realmente, juntamente se juntem com Deus para guerrear suas guerras, para que possam realmente colecionar suas próprias vitórias, se tornando valentes em Deus. Mas um valente, ele é formado de joelhos. Um valente, ele é formado com seus joelhos dobrados. Normalmente nós pensamos que o valente tem que estar de pé. Mas nesse caso, essa geração de valentes que nós estamos formando são homens e mulheres que se dobram diante de Deus, que se ajoelham, se prostram diante de Deus, e é Deus que levanta esses homens, e é Deus que realmente nos capacita, e é Deus que nos dá as vitórias. Então não perca, compartilhe esse link dessa mensagem, convide as pessoas para estar participando, dê um like lá nessa mensagem, realmente para que o YouTube entenda que essa mensagem tem sido relevante e possa alcançar outras pessoas. Venha participar junto conosco da igreja. Aí na descrição desse link tem aí Rota Membresia, se inscreva, venha ser membro aqui da Igreja Batista do Bom Retiro, amém? Vamos então para a palavra do Senhor. E o tema que eu coloquei nessa noite é Formando Valentes. Formando uma geração, formando valentes. Esse é um dos maiores desafios da nossa igreja. Quando eu falo da nossa igreja, eu falo não só da IBBR, mas de todas as igrejas. Um grande desafio é formar valentes, é formar uma próxima geração, é ser um valente nessa geração, mas formar os valentes da próxima geração. Formar liderança, formar realmente homens e mulheres comprometidos com Deus, comprometidos com a palavra, comprometidos com o Evangelho, para continuar, para dar continuidade desse Evangelho, esse Evangelho da salvação, esse Evangelho da paz, o Evangelho de Jesus Cristo. E a palavra de Deus, lá em Números, eu quero começar com esse texto de Números capítulo 27, sendo avisado pelo próprio Deus. Aqui Deus está num bate-papo com Moisés e Deus dá algumas orientações para ele, e Deus comunica a Moisés de algumas coisas que Deus está fazendo e que ele iria fazer. Que o Senhor, o Deus que a todos dá vida, designe um homem como líder desta comunidade, para conduzi-los em suas batalhas, para que a comunidade do Senhor
não seja como ovelha sem pastor. Então o Senhor disse a Moisés: chame Josué. Deus aqui dá uma ordem para Moisés: chame Josué, filho de Num, homem em quem está o Espírito, e imponha as mãos sobre ele. Aqui Moisés, ele está questionando Deus, a fala de Moisés: olha Deus, levanta um homem como líder dessa comunidade. Eu tenho caminhado por muitos anos com essa comunidade, só no deserto foram 40 anos, Deus, e nós estamos aqui prestes a começar a conquistar a terra prometida. E esse povo, ele precisa de uma liderança. Esse povo precisa de uma liderança forte, uma liderança que os conduza nas batalhas, que realmente o povo possa ver nessa liderança uma autoridade, uma responsabilidade, alguém que é aprovado pelo Senhor e aprovado pela própria comunidade. Mais ou menos, em outras palavras, é isso que Moisés está dizendo para Deus. E Deus então fala com Moisés e dá essa ordem: então me chama Josué, homem que está ao Espírito, e impõe as mãos sobre ele. 3 coisas aqui que Deus fala. Deus primeiro diz: eu já tenho alguém, Moisés, você está preocupado, mas eu já coloquei Josué há muito tempo do teu lado para ele aprender com você. E Josué está praticamente pronto, e o que falta ainda eu mesmo vou treinar Josué, então chama ele, porque o meu Espírito já está sobre Josué, e eu quero que você imponha as mãos sobre ele para liberar essa unção que está sobre você, que eu derramei sobre a tua vida, você vai derramar agora sobre a vida de Josué. Então ele foi avisado por Deus. Moisés, ele não foi pego de surpresa. E agora, Deus, quem vai ficar no meu lugar? O Senhor disse que eu não vou entrar na terra prometida, que eu só vou chegar até aqui, o monte, e daqui eu não vou chegar lá no destino final. E o que eu vou fazer? Quem vai seguir? Quem vai cuidar desse povo, Deus? O teu povo. Quem vai governar? Quem vai liderar esse povo? Moisés está preocupado, mas Deus já está avisando ele: eu já tenho um homem. Eu já treinei um homem. Aliás, você treinou para mim, Moisés, um homem. Você capacitou esse homem. E ele vai seguir, vai liderar esse povo agora. Escolhido por Deus. Então, Josué, ele foi escolhido pelo próprio Deus. Não foi uma escolha de Moisés, não. Então o Senhor disse a Moisés: chame Josué. Foi o próprio Deus que chamou, foi o próprio Deus que escolheu Josué. E eu quero dizer que Deus tem te chamado. Eu quero te dizer que Deus te escolheu para se tornar e ser um valente do Senhor. Deus, ele quando nos chama, ele nos chama primeiramente para ser filhos. E é verdade, nós somos filhos de Deus e nós nunca vamos deixar de ser filhos de Deus. Mas Deus também nos chama para nos tornar homens e mulheres valentes e guerreiros do Senhor, porque tem muitas batalhas espirituais, batalhas físicas, que precisam ser enfrentadas. E nós precisamos realmente expandir o reino de Deus, expandir o reino eterno do Senhor Jesus Cristo, e Ele nos chama como valentes. Não vão ser os anjos que vão expandir o reino de Deus, não, é eu e você mesmo, você que está me escutando nessa noite. Josué, então, ele é uma escolha de Deus. Foi o próprio Deus que escolheu Josué, foi o próprio Deus que te escolheu. Moisés é avisado por Deus que Josué é quem o substituíra, iria substituir ele. Ele foi avisado, então, pelo próprio Deus: olha, Josué vai te substituir. Não tem problema, eu já formei um homem, eu já estava pensando nisso, Moisés, há muito tempo atrás, eu não fui pego de surpresa. Sendo preparado para ser um valente. Josué, ele vem na caminhada dele, ele já vem sendo preparado pelo próprio Deus, através da vida de Moisés, ele vem sendo preparado para se tornar um valente. Eu quero te dizer que os teus problemas, as tuas dificuldades, as tuas dores, as coisas que acontecem com a tua vida, aquilo que foge do teu controle, os momentos de tribulação, de dificuldade, momentos de inquietação, eu quero te dizer que são momentos em que Deus deseja te formar. Alguns não querem ser formados nesse momento. Tem pessoas que desistem da formação, desistem de ser valentes, porque eles não querem passar pelo processo. Eles querem abortar o processo, eles já querem dar alguns pulos na frente e já querem ser grandes valentes do Senhor. Não funciona assim. Nosso Deus é um Deus de processo. E Ele fez um processo com Josué, desde o momento em que Josué começa a caminhar com Moisés. Josué está sendo formado, ele está sendo preparado para ser um valente. E ele foi escolhido pelo próprio Deus. Então o Senhor disse a Moisés: chame Josué, homem em quem está o Espírito. Principal característica de um valente. Você que deseja ser um valente,
Você que já é um valente, a principal característica de um valente de Deus chama-se o quê? A principal característica é ser cheio do Espírito Santo. Homem em quem está o Espírito. Homem em quem está o meu Espírito. Deus está falando isso. Homem que tem o Espírito, procura obedecer. Um homem que é um valente, uma mulher que é um valente do Senhor, uma valente do Senhor, é uma mulher e um homem realmente que procura obedecer, se dedica a buscar a Deus. Você quer ser um valente de Deus, você tem que se dedicar a buscar a Deus. Você quer ser um valente de Deus, você tem que procurar obedecer a Deus em tudo. É isso que esse texto está dizendo, porque esse homem foi escolhido por Deus, assim como Davi também foi escolhido por Deus. Quando Samuel chega na casa de Jessé e começa a passar todos os filhos de Jessé, não é esse, certamente não é esse, Deus não escolheu esse, Deus não quer esse, Deus rejeitou a esse por causa do coração. Deus já tinha escolhido. Deus já tinha falado para Samuel, eu encontrei um homem segundo o meu coração. Deus escolheu Davi, Deus escolheu Josué, Deus escolheu você, Deus escolheu a mim, Deus escolheu a nós para sermos esses valentes dessa geração. Homens e mulheres valentes, guerreiros, treinado pelo melhor. Ele foi treinado por quem? Por Moisés, com o aval de Deus. Josué ele foi treinado por Moisés, mas com o aval de Deus. Tudo Deus sabia o que Moisés estava ensinando, e Deus estava dando a direção, e Josué era um homem muito atento. Eu acredito que ele era um cara muito inteligente, um homem muito inteligente e atento, porque ele estava sempre à volta de Moisés, ele prestava atenção naquilo que o seu líder fazia, com relação ao povo, como julgava o povo, como buscava a Deus, como ele resolvia as questões das dificuldades, como ele se preparava para a guerra. Então Josué está do lado de um homem e ele vai aprendendo tudo isso. Ele foi treinado, ele foi capacitado pelo melhor. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, ele não está mais aqui, Josué. Deus está falando, Josué, Moisés não está mais aqui. Eu já recolhi, meu servo Moisés já está morto. Mas eu prometi, eu fiz uma promessa para Moisés que esse povo ia entrar nessa terra aqui. E eu vou entrar com você, eu vou entrar com esse povo, então prepare esse povo, Josué, prepare esse povo, porque todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Olha que promessa que Deus fez através de Moisés, e agora Deus começa a cumprir a sua promessa através da vida de Josué. Josué, o significado é Javé salva, salvação de Deus. No grego, Josué, Yeshua, é Jesus. Então, no grego, é o mesmo nome que é usado para Jesus. E no hebraico, Javé salva. Ele foi treinado pelo melhor. Eu quero te dizer que você está sendo treinado pelo melhor. E o teu próprio treinador é o próprio Deus. E Deus usa as circunstâncias que estão acontecendo na tua vida nesse momento. Eu não sei quais são as circunstâncias que você está enfrentando, mas eu sei que Deus está usando elas para te formar como um grande valente dele. Isso eu tenho certeza, que Deus quer usar essas circunstâncias, essas situações para te formar, e Ele quer treinar você, e Ele quer te capacitar, Ele quer te preparar para guerrear, Ele quer te preparar como valente, de auxiliar a líder. Então nós ouvimos o texto de Josué, ele fala isso depois da morte de Moisés, servo do Senhor. Disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Josué foi formado por Moisés. Josué ele foi formado por Moisés, ele foi capacitado, ele foi disciplinado e ele foi discipulado por Moisés. 3 coisas importantes aqui. Então Josué ele foi capacitado, ele andava grudado do lado de Moisés. Eu acho que Moisés nem conseguia respirar direito. Quando ele virava para a esquerda, estava Josué. Ele virava para a direita, Josué já dava a volta ali, já estava, o que o senhor precisa? Josué, então, foi capacitado. E o sonho da nossa igreja, da Igreja Batista do Bom Retiro, é capacitar você. Por isso que nós trazemos essas palavras, essas ferramentas realmente de capacitação, para que você possa se capacitar e tornar-se o quê? Um grande valente, um grande guerreiro, disciplinado. Ele foi disciplinado também por Moisés, provavelmente nas coisas que Josué errou,
Moisés chamou e mostrou para ele, provavelmente nos próprios erros de Moisés, quando Moisés bate na rocha, Josué devia estar do lado, e Josué deve ter pensado assim, como auxiliar. Deus falou que era para tocar e ele bateu. Acho que não vai dar boa isso daí não, hein? E Josué estava junto, então Josué também viu as disciplinas de Deus com relação ao próprio Moisés. E ele foi discipulado. Como ele estava tão próximo de Moisés, então ele foi discipulado por Moisés. Quem nós temos mentoreado? Quem são as pessoas que nós discipulamos? Quem são as pessoas que caminham ao nosso lado, que desejam caminhar conosco, que olham para mim e olham para você, e vem um homem e uma mulher de fé, vem um homem e uma mulher de Deus. Somos reconhecidos como homens e mulheres de Deus, somos reconhecidos como valentes do Senhor. É uma pergunta que nós devemos responder para nós mesmos. De auxiliar a líder valente. O Senhor falava com Moisés face a face, com quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Pensa num cara que ficava na porta da tenda assim, escutando, percebendo todo o movimento de Deus, quando a coluna de fogo descia, quando a coluna de Deus descia, quando Deus se manifestava, aquela fumaça de Deus se manifestava naquela tenda do encontro, na tenda da revelação, que Deus falava face a face com Moisés. Pensa num homem que estava ali do lado, querendo saber tudo o que estava acontecendo. Quando Deus terminava de conversar e dar orientação a Moisés, e o texto diz que ele estava ali, ele não se afastava da tenda. Eu acredito que quando Moisés saía da tenda, Josué já corria e dizia, fala o que Deus te falou, o que nós temos que fazer, vamos atacar, vamos avançar. Um homem cheio de fé, um homem cheio de entusiasmo. Então ele de auxiliar a líder valente. Por que ele pode se tornou um grande líder? Porque no tempo de preparação, ele teve um tempo de preparação para se tornar um valente. Teve um tempo de preparação. O texto não relata a quantidade de tempo, mas ele foi preparado. Todos os dias dele foi um dia de preparação. Quero te falar que todos os teus dias, os meus dias, é um tempo de preparação de Deus para a nossa vida e para a nossa história. Então nós temos que entender que Josué ele se torna um valente porque ele foi um auxiliar, então ele se tornou de auxiliar a um líder valente. O valente ele precisa ser formado. O valente ele precisa então ser formado. Foi um excelente liderado. Você sabe por que Josué se torna um grande líder? Você sabe por que Josué se torna um grande valente de Deus? Por quê? Porque ele foi um excelente liderado. Ele respeitava a autoridade de Moisés, ele respeitava aquela autoridade que foi estabelecida por Deus sobre a vida dele. Ele não quebrava esses princípios. Por isso Josué se torna um grande líder. Por isso ele sai de auxiliar e se torna um líder valente. Porque ele é um homem que soube ser liderado. O que acontece muitas vezes, muitas pessoas não querem ser liderados, muitas pessoas querem estar em posição de liderança, mas elas não querem passar pela formação de Deus. Elas não querem passar pela formação. A igreja oferece vários cursos de capacitação, de aconselhamento, de liderança. Eu quero ser pastor, mas eu não quero ir para o seminário. Eu quero ser pastor, mas eu não quero ficar 4 anos estudando. Não dá para pular essas etapas. Eu quero aconselhar, mas eu não quero me preparar. Eu quero chegar aqui e falar aquilo que eu entendo. Eu quero ajudar as pessoas, mas eu não quero me capacitar para ajudar as pessoas. Então, Josué foi um bom líder porque ele foi um excelente liderado. Ele se submeteu à liderança de Moisés. Ele não teve nenhum ato de rebeldia contra Moisés. O que acontece muitas vezes, nós vemos pessoas, ou auxiliares, ou pessoas em treinamento, em capacitação, que se levantam contra a sua liderança num ato de rebeldia e querem a bênção de Deus. Eu quero te dizer, se você está em rebeldia com a tua liderança, não vai funcionar. Deus não vai abençoar, porque Deus não abençoa a rebelião. Deus é contra a rebelião. E Josué ele foi um homem realmente submisso, obediente à voz do seu líder Moisés, enquanto ele foi liderado por Moisés. Recebendo então a autoridade. Então o Senhor disse a Moisés, chame Josué, filho de Num, homem em quem está o Espírito, e imponha as mãos sobre ele. Olha a importância da imposição de mãos. E imponha as mãos sobre ele. É um meio de conferir bênção, cura ou poder, principalmente espiritual. É um sinal natural que comunica a autoridade no mundo espiritual. Aqui ele está falando sobre a imposição de mãos. É a concordância
em participar de um ministério ou repartir uma unção. Esses 3 pontos aqui eu peguei do pastor Lobo, tá? Só para você saber. Ele é o meu pastor, ele me deu autorização e eu peguei do material dele, que é muito bom, por sinal. Se você ainda não conseguiu assistir, assista as mensagens do pastor Lobo. São mensagens que edificam a nossa vida, realmente compartilhe com outras pessoas. Então, a importância da imposição de mãos sobre a nossa vida, sobre a vida de Josué, porque foi Deus mesmo que mandou. Então o Senhor disse a Moisés: chame Josué, filho de Num, homem que está ao Espírito, e imponha. Quem falou que era para Moisés impor as mãos sobre Josué foi o próprio Deus. Foi Deus que deu essa autorização, porque é um meio de conferir bênção. Então ele confere o quê? Ele reparte a unção que está nele, a unção que foi derramada sobre a vida de Moisés, ele está o quê? Repartindo agora com Josué, aquele que iria assumir, aquele que estava assumindo o lugar de Moisés, recebendo autoridade. Faça-o apresentar-se ao sacerdote. Deus continua falando, Eleazar e a toda a comunidade, e o comissione na presença deles, porque muitas vezes quando alguém nos procura, ou um pastor está trocando de igreja, uma liderança está trocando de igreja, vai para um outro ministério, vai servir a Deus em outra igreja, por que nós chamamos aqui na frente, trazemos ele aqui no altar, ele se ajoelha e nós impomos as mãos sobre ele e nós comissionamos ele diante, na presença de quem? Das testemunhas, na presença da igreja. É isso que Deus manda Moisés fazer com Josué. Olha, na presença do sacerdote, na presença do pastor. E é na presença de toda a comunidade, toda a igreja reunida. Eu estou comissionando e você vai comissionar, nós vamos enviar. Nós fazemos isso com missionários, com pastores. Nós fazemos isso quando vai ser consagrado um casal pastoral, um homem e uma mulher, ao ministério da palavra, ao ministério pastoral. Então nós fazemos dessa forma, porque nós estamos delegando o que é a autoridade sobre aquela vida, a autoridade pastoral, a autoridade da liderança. É isso que Moisés faz com Josué. Você entende a importância, como isso é importante, como isso é relevante para Deus? Porque Deus nos ensinou e deixou isso registrado. Dele parte da sua autoridade, para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça. Números 27 e 20. Recebe a bênção de Deus através de Moisés. Então Josué agora ele está recebendo a bênção de Deus, a bênção que vem de Deus através de quem? Através do seu líder, através da sua liderança, através de Moisés. Receber a bênção de Moisés vale muito para Josué, era muito importante. Por isso que Deus estabeleceu esse princípio e disse para Moisés: faz dessa forma. Vai no meio, vai junto com o sacerdote, vai no meio da comunidade de Israel e impõe as mãos sobre Josué para que o povo veja, para que a comunidade veja, para que o sacerdote veja que eu estou nesse negócio, Moisés. Teve aceitação de toda a nação de Israel, porque ali está dizendo que teve aceitação de Deus, Josué teve aceitação de Deus, Josué teve aceitação de Moisés, teve aceitação do sacerdote, teve aceitação de toda a comunidade, ou seja, de todo o povo. E então o povo passou o quê? A respeitar e obedecer quem? A Josué. Recebendo então autoridade. A autoridade é delegada, a autoridade realmente ela é repartida. Obedecendo a instrução. Então Deus dá essa instrução a Moisés, mas agora Moisés vai lá, Moisés fez como o Senhor lhe ordenou, ele fez tudo exatamente como Deus ordenou. Chamou a Josué: Josué, vem aqui, meu filho. E o apresentou ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade. Impôs as mãos sobre ele e o comissionou. Tudo conforme o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Você está entendendo, querido? Moisés é um bom líder. Foi um ótimo líder, sim, porque ele obedece a Deus, e até no momento dele passar o cajado, até no momento dele passar a liderança, até no momento dele agora liberar o valente para prosperar, ele faz como Deus havia ordenado, ele obedeceu a Deus em tudo que ele fez. Josué, então, ele é reconhecido pelo sacerdote e por todo Israel, porque a nossa autoridade, ela tem que ser reconhecida por todo mundo. Por todas as pessoas, pela comunidade, pela igreja, pela nossa família, pelo nosso pastor, pela nossa igreja. Então, eu não preciso, como eu falei a semana passada, o valente ele não precisa dizer que ele é um valente. Um líder não precisa se mostrar como líder. Ele precisa ter atitudes de líder, ele precisa ter um comportamento de líder, porque são as próprias pessoas que reconhecem a liderança dele. Foi assim com Moisés e foi assim com Josué. O povo reconheceu
a autoridade que foi dada sobre a vida de Josué através de Moisés, através do sacerdote, mas principalmente através de Deus. A autoridade que você recebe, ela vem do alto, ela vem de Deus. Jesus fala, eis que vos dou autoridade. Está lá em Lucas, eis que vos dou autoridade. Quem nos deu autoridade foi o próprio Jesus. Ele nos deu autoridade. Nós precisamos obedecer à instrução, foi isso que Moisés fez. Autoridade para liderar. Impôs as mãos sobre ele e o comissionou, tudo conforme o Senhor tinha feito. Números 27 e 23. Então Moisés é que ele cumpre a ordem de Deus e ele é liberado para liderar. Parece redundância, mas ele é liberado. Agora Josué, depois da imposição de mãos, depois que ele é comissionado diante do povo, diante do sacerdote, diante da liderança de Israel, então agora ele é liberado para liderar. Foi a mesma coisa com Jesus. Depois que Jesus foi batizado e a voz do céu veio em forma de pomba e disse, esse é meu filho amado que me traz alegria. Jesus estava sendo liberado naquele momento por Deus para fazer e cumprir o ministério. Então, meu irmão, você que quer começar um ministério, não tem como você começar um ministério sem receber autoridade, sem realmente estar debaixo de uma autoridade. Você é liberado para liderar. Foi isso que aconteceu na vida de Josué. Recebendo um legado, Josué então ele recebe um legado de Moisés. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, meu servo Moisés está morto, agora pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que estou para dar aos israelitas. Então ele recebe o que? Um legado de fé. Ele recebe um legado de vitórias no deserto. Eles receberam carne, eles tinham coluna de fogo, eles tinham nuvem de proteção, eles tinham água da rocha, eles foram cuidados, eles foram protegidos durante 40 anos por Deus no deserto, e Josué estava nessa caminhada. Então Josué ele recebe o que? Um legado de vitórias. Vitórias no deserto, ele recebe um legado de fé de Moisés. Não é apenas a liderança que Moisés está agora passando para Josué, não. Ele está passando também um legado de fé. Um legado realmente de vitórias. Quando nós formamos um valente, nós estamos passando o quê? Um legado de fé, um legado de vitória para a próxima geração, de vitórias que foram conquistadas. É isso que Moisés passa para Josué. E eu quero te perguntar, qual legado nós temos passado para a próxima geração de valentes? É um legado de fé? É um legado de vitórias no deserto, é um legado de vitórias em tempos de crise, é um legado realmente de fé, de esperança e de salvação, porque ele recebe esse legado. Josué ele recebe um legado de Moisés, mas ele não fica sentado em cima daquele legado, comemorando as vitórias do passado, não. Ele diz, eu tive vitórias junto com a liderança de Moisés. Moisés era o líder e nós tivemos muitas vitórias, mas agora eu quero conquistar as minhas vitórias. É isso que Josué está estabelecendo, ele está dizendo, agora eu vou conquistar as minhas próprias vitórias, junto com o povo, eu vou conquistar as minhas experiências com Deus. E eu quero te perguntar quais são as tuas vitórias com Deus, quais são as tuas experiências com Deus. Não fique no legado do teu pai, não fique no legado de fé da vovó, da mamãe, do titio, do primo. Não fique no legado de fé do irmão, fique no teu legado, passe um legado de fé sim. Você deve passar, mas não se contente com o legado do outro. Deixe o teu legado de vitória, deixe o teu legado de fé para a próxima geração. Ajude a formar os próximos valentes. Substituir um vencedor. Meu servo Moisés está morto. Lembre-se que Josué, então, ele está substituindo um homem que era vencedor. Ele pega um legado de vitórias. Valentes são formados com grandes desafios. Valentes são formados com grandes desafios. Eu não conheço nenhum valente que é formado ficando na rede, de dia e de noite, se balançando na rede, tudo está bem, tudo está tranquilo. Eu não conheço nenhum valente que é formado sem ter grandes desafios, sem ter grandes conquistas, sem ter grandes coisas para conquistar. Eu não conheço. Com uma grande responsabilidade. Uma liderança vem com uma grande responsabilidade. Josué ele está assumindo uma grande responsabilidade, porque Josué está substituindo um líder vencedor, um homem que Deus usou para tirar o povo da escravidão do Egito, que Deus conduz no deserto, sob a liderança de Moisés. Então Josué vem para substituir um vencedor. Ele tem uma grande responsabilidade
diante do povo, mas principalmente uma grande responsabilidade diante de Deus e diante daquela nação. Responsável por liderar o povo na conquista da terra prometida. Josué, então, Moisés trouxe do Egito e atravessou o deserto, mas agora é um momento que eles estão mudando. Eles agora vão entrar na terra prometida para conquistar a terra prometida. Então Moisés, ele cumpre o papel dele de tirar o povo da escravidão e conduzir no deserto. Mas agora essa nova geração de valentes que vem junto com Caleb, que vem junto com Josué, é a geração agora que vai o quê? Conquistar a terra prometida. Então ele é responsável por liderar o povo na conquista da terra. E ele vai, então, substituir esse líder vencedor. E ele se torna o quê? Um valente conquistador. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Josué 1,6. Aqui Deus está falando com Josué. Deus está dizendo, olha Josué, seja forte e corajoso. Olha você que me escuta nessa noite, Deus está falando com você, seja forte e corajoso, seja valente. Não desanime diante dos problemas, não desanime diante das dificuldades, não desanime diante dos problemas que se agigantam na tua vida, não desanime. Seja forte e corajoso, porque você vai conduzir esse povo para herdar a terra que eu prometi sob juramento. Do deserto para a terra prometida. Ele é um valente conquistador, porque eles tiveram conquistas no deserto, vitórias no deserto, mas ele sai do deserto para conquistar a terra prometida, conquistando a promessa. Porque Deus diz, porque eu vou dar para vocês, para conduzir esse povo a herdar a terra que eu prometi, mas a terra precisava ser conquistada, a foi dada, mas a promessa precisa ser conquistada. Você recebeu uma promessa de Deus, e às vezes você está aí, sentadinho em casa, esperando que se cumpra a promessa de Deus. A promessa precisa ser conquistada. Deus já tinha dado a promessa para o povo, vocês vão possuir. Aonde vocês pisar naquela terra será de vocês, mas vocês vão ter que expulsar os gigantes, vocês vão ter que expulsar aquelas nações que estão lá, mas eu sou com vocês, conquistando a promessa. A herança sendo conquistada, então eles precisaram conquistar a terra, eles precisaram conquistar aquela herança. Qualidades de um líder. Quais são as qualidades principais de um líder, pastor? Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que você andar. Você quer ser bem sucedido? Você quer ser bem sucedido em tudo que você faz, aonde você anda? Seja forte. Seja corajoso, seja obediente, que você vai ser bem-sucedido. Ele está dando aqui as qualidades que você precisa ter para se tornar um valente. Você precisa ser forte. Forte aqui não de força, necessariamente de força para carregar peso, mas de resiliência para resistir. Ser forte para resistir às tempestades que vêm. Ser forte para resistir essas tempestades e muito corajoso e obediente. E você vai ser bem-sucedido. Você vai ser bem-sucedido. Seja forte, resista às tempestades, seja corajoso. Se Deus mandou marchar, marche. O povo está diante do mar, à frente está o mar, atrás está Faraó. E o povo começa a clamar e Moisés olha para Deus e diz, Deus, o que eu faço? Deus fala para ele, por que vocês clamam a mim? Apenas marche. Sejam corajosos, apenas marche. E quando Moisés pisa e bate com o cajado na água, o mar se abre. Apenas marche, Deus está dizendo. Seja corajoso. Você precisa ter as qualidades que Josué teve como líder. Mas esse homem também é um homem que tinha o coração e a mente dele na palavra de Deus. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Ele dá a receita. A palavra de Deus nos ensina. Eu fico impressionado como é que a gente lê a palavra de Deus e não entende. A palavra de Deus se explica. Não deixe de falar das palavras do livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite. Meditar na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, medite nas palavras que Deus fala com você de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nela está escrito. Tudo que está escrito na palavra de Deus. Só então, se você cumprir, se você meditar, se você falar dessa palavra, só então os seus caminhos prosperarão
e você será bem-sucedido. Valente sempre fala da palavra de Deus. Um homem e uma mulher que deseja ser um valente é um homem e uma mulher que sempre fala, que sempre comunica a palavra de Deus, não importa onde está, se está no hospital, está comunicando, se está no posto de saúde, está comunicando, se está no mercado, na fila do banco, está comunicando, está em casa, está comunicando, está na rua, está comunicando a palavra de Deus, medita constantemente na palavra. Esse homem tinha o coração e a mente dele totalmente rendidos à palavra de Deus. Não se desvia nem para a direita e nem para a esquerda, porque ele tem um foco, porque ele tem um objetivo, porque ele tem uma direção. Ele está indo em direção à terra prometida, então ele não vai se desviar para a esquerda, ele não vai se desviar para a direita, porque ele está indo para a terra prometida. O teu coração e a tua mente estão na palavra de Deus? O meu coração e a minha mente estão realmente, constantemente voltados para a palavra de Deus? Valente sempre vai falar da palavra de Deus. O valente do Senhor sempre vai estar comunicando a palavra de Deus. E alguém que não se desvia. Um valente vencedor. São estes os reis que Josué e os israelitas derrotaram. No lado ocidental do Jordão, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Alaque, que se ergue na direção de Seir. Josué deu a terra deles por herança as tribos de Israel, repartindo-a entre elas. Josué 12:7. Vencendo os inimigos. Ele é um valente vencedor. O pastor Lobo nos ensina, pensa num homem que me impressiona. Pensa num homem que não quebra uma unha. Eu vou além. O pastor diz que ele não quebrou nenhuma unha em batalha. Josué não arranhou nenhuma unha. Não é que ele não quebrou, ele não sofreu nenhum arranhão no campo de batalha. Pensa num homem que vence. São 33 vitórias consecutivas. Ele é um invicto com Deus. Pensa num homem invicto. Pensa num homem que é um valente. Pensa num homem que não conhece derrota, que não conhece fracasso. É um homem que não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Ele meditou na palavra de Deus de dia e de noite, para que os teus caminhos sejam prósperos e para que você seja bem-sucedido. Esse homem foi um valente bem-sucedido no Senhor. Amém? Amém. Só para ver se você está aí em casa, se você está aí, dá um amém aí nesse chat aí. Então ele é um homem que vence. Ele tem 33 vitórias consecutivas. Ele é um invicto com Deus. É um homem que não perde batalha. É um homem que não arranha nenhuma unha no campo de batalha. Porque ele é um valente vencedor. Porque ele faz uma aliança com Deus. Só por isso que ele foi um valente vencedor. Faça uma aliança com Jesus Cristo. Se torne esse grande valente de Deus. Faça uma aliança com Jesus para que você possa se tornar um grande invicto, aquele que não perde batalhas. Mas não é só porque ele era vencedor, mas porque ele também tinha estratégias planejadas. Ele não era pego de surpresa. Josué, ele tinha estratégia planejada, porque ele tinha comunhão com Deus, e ele recebia as estratégias, Deus dava a direção de como era para ele guerrear com aqueles reis, com aquelas nações, como era para ele ir para a guerra. Então ele obedecia às estratégias que eram dadas por Deus. Marche uma vez ao redor da cidade, com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão, cada um, uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Josué 6, 3 e 4. Está falando aqui dos muros de Jericó, quando os muros vão ruir, vão cair. Aqui tem uma estratégia planejada. Foi uma estratégia que foi dada por Deus para Josué. E ele se levanta e ele chama a sua liderança, e ele chama todo o povo e diz: olha, nós vamos conquistar Jericó. É um muro fortificado. Gente, o texto vai dizer que a casa de Raabe era em cima do muro. Então não era um murinho de 30 centímetros, não. Não era um muro de um tijolinho. Um muro que tinha uma casa em cima, tinha várias casas em cima daquele muro. Então era um muro bem espesso, bem largo. Não era um muro qualquer. Era um muro realmente que precisava de uma intervenção de Deus. Então precisava de uma estratégia planejada. Planejamento com Deus, certeza das vitórias. Toda vez que você planejar juntamente com Deus, eu quero te dizer que você vai receber vitória. Quer receber derrota? Planeje sem Deus, faça o teu planejamento sem Deus. Mas quando você planeja as tuas atitudes, você faz um planejamento com Deus, eu quero te dizer que é certeza que as vitórias virão sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família. Faça um planejamento com Deus, estratégias planejadas, confiando na liderança.
Não adianta só ter uma estratégia planejada. O povo precisava confiar na liderança. Sabe quando o pastor nos reúne e diz, gente, nós vamos avançar, nós vamos alargar as nossas tendas, nós vamos crescer, nós vamos nos multiplicar como igreja, nós vamos avançar, nós vamos conquistar. O pastor está aqui cheio de fé falando isso. Então, assim, a liderança precisa confiar. Então, confiando na liderança, confiando na voz que sai do altar, confiando na direção que a liderança recebe de Deus e passa para nós. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram o toque de trombeta, Josué ordenou ao povo, gritem, o Senhor lhes entregou a cidade. Josué 6,16. Confiar na orientação do valente. Nós precisamos confiar na orientação que nós recebemos dos nossos líderes, dos nossos valentes, mas principalmente, você precisa confiar na orientação que você recebe de Deus. O que Deus tem falado com você. O que Deus tem orientado a você, o que Deus tem mandado você fazer que você ainda não fez. Qual é a área da tua vida, qual é o pecado que você precisa deixar e abandonar para que você comece a receber as vitórias de Deus que você ainda não rompeu, que você ainda não abandonou, que você ainda continua alimentando. Confiar na orientação de Deus, confie na orientação de Deus para a tua vida, confie na liderança, confiando na liderança de Deus, confiando na liderança que é estabelecida por Deus para a nossa vida. Para ser formado como um grande valente, você precisa realmente confiar em Deus, confiar na liderança de Deus. Valente, ele cumpre a sua palavra. Olha outra coisa importante que Josué me ensina, um valente, ele sempre vai cumprir a sua palavra. Josué disse aos 2 homens que tinham espionado a terra, entrem na casa da prostituta e tirem-na de lá, com todos os seus parentes, conforme o juramento que fizeram a ela. Vocês fizeram um juramento, ela escondeu vocês, ela guardou vocês, e vocês não foram capturados por causa dela, e vocês fizeram um juramento para ela, então agora vocês vão lá para cumprir o juramento que vocês fizeram a ela. Então os jovens que tinham espionado a terra entraram e trouxeram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os seus parentes e todos os seus familiares, tiraram de lá todos os da sua família e os deixaram num local fora do acampamento de Israel. Josué 6, 22, 23. Um valente cumpre a sua palavra. Sabe quando você empenha a tua palavra? Sabe quando você dá uma palavra que depois você pensa assim, puxa vida, eu não podia ter falado isso, eu não podia ter me comprometido. Pois é, mas você se comprometeu, mas você deu a tua palavra, você precisa cumprir. Um valente cumpre aquilo que ele fala, um valente cumpre a promessa que ele mesmo faz, precisa ser cumprida. Salvação é assegurada por sua promessa, nossa salvação é assegurada por Cristo. A salvação de Raabe estava o quê? Numa promessa que foi estabelecida por aquele homem, por aquele valente, e Deus nos deu uma promessa de salvação através do seu Filho, e se cumpriu em Jesus Cristo. Então nossa salvação é assegurada por Cristo. O valente cumpre a sua palavra. Deus cumpriu a sua palavra. Deus tem cumprido todas as suas promessas e Deus vai cumprir todas as suas promessas. E uma das promessas que Deus fez é que Jesus vai voltar para nos buscar. E essa promessa também vai se cumprir. E vai se cumprir na minha vida e vai se cumprir na tua vida. Então, essa noite é noite de você se tornar um valente, sim. Mas essa noite é noite de você, antes de se tornar um valente, se torne um filho de Deus. Para você poder se tornar um grande valente de Deus, você precisa primeiro ser um filho de Deus para ter realmente a tua salvação, que foi assegurada por Cristo, porque Ele prometeu, conforme o juramento que vocês fizeram a ela, conforme o juramento que Deus fez a nós, conforme a promessa que Deus estabeleceu a nós, que nós somos filhos de Deus, que nós somos filhos em Jesus Cristo. Ele vai cumprir, porque um valente sempre cumpre a sua palavra. Desfrutando da presença, já estamos terminando. Assim o Senhor esteve com Josué, cuja fama se espalhou por toda a região, espalhou-se por toda a região. Josué 6:27. Isso aqui é depois da conquista de Jericó. E a fama de Josué se espalhou por toda aquela região, porque o Senhor esteve com Josué. O Senhor quer estar com você. O Senhor deseja estar com você. Jesus deseja estar com você, tendo a presença de Deus. É uma honra para qualquer valente. É uma honra para qualquer valente ter a presença de Deus, porque nós só vamos ser vencedores. Nós só podemos vencer os desafios. Nós só podemos vencer as dificuldades. Nós só vamos vencer os problemas quando nós tivermos da presença de Deus, quando nós temos a presença de Deus. Deus está com você e deseja te transformar em um grande valente. Deus está com você e Ele deseja te transformar num grande valente, num grande guerreiro dele. Desfrutando
da presença de Deus. Temos desfrutado, como valentes de Deus, nós temos desfrutado da presença dEle. Você é um homem, uma mulher que desfruta da presença de Deus. Você é um jovem, uma criança que desfruta realmente da presença de Deus. Deus quer nos formar como valentes dEle. Deus quer te transformar num grande valente, num grande guerreiro de Deus. Formando valentes. Eu quero orar com você. Você que ouviu essa palavra. Você que está pensando assim, pastor, eu não sou um valente. Pelo contrário, eu sou até medroso, eu tenho medo. Eu tenho medo do que pode acontecer, eu tenho medo de buscar a presença de Deus, eu tenho medo de me colocar debaixo da orientação de Deus, eu tenho insegurança. Eu não tenho certeza se eu consigo obedecer a Deus. Você que tem medo, você que não conseguiu se tornar um valente, eu quero orar com você e nós vamos orar. Para você se tornar um grande valente, você precisa ser alguém que medite na palavra dia e noite. Você precisa ser alguém que fale dessa palavra. Você precisa encher o teu coração e a tua mente dessa palavra, que é a verdade. Que Jesus é teu Senhor, que Jesus é teu Salvador. Para que você se torne um grande valente, como Josué foi um grande valente. Josué se tornou um grande valente porque ele teve um valente do lado dele. Por isso ele se tornou um grande valente. Moisés foi um valente que conduziu aquele povo. E Moisés foi um valente que formou outro valente. Precisamos formar outros valentes. Eu não posso terminar em mim, não pode parar em mim. O milagre não pode acabar em mim. Eu preciso formar uma geração de valentes. Eu preciso que o milagre de Deus que acontece na minha vida alcance outras pessoas, para que outras pessoas possam desfrutar do milagre de Deus. Precisamos desfrutar da presença de Deus. Precisamos formar uma geração de valentes. Vamos orar? Se você ainda não tem uma aliança com Jesus, coloque aí no chat da igreja, diga, eu aceito Jesus, eu recebo Jesus como o Senhor e meu Salvador. E agora eu me torno filho de Deus. E depois de me tornar filho de Deus, agora eu quero ser formado um valente de Deus. Diga aí no chat da igreja, eu sou um valente de Deus. Deus está me fazendo, me forjando um grande valente dele. Vamos orar? Se torne um valente de Deus, mas um valente de Deus não é alguém que vai sair para enfrentar todo mundo, não. O valente de Deus tem um propósito. O valente de Deus é conduzir as pessoas para a eternidade. O valente de Deus é aquele homem, aquela mulher que dobra os seus joelhos, que ora, que busca a presença de Deus. É um homem que é cheio do Espírito Santo, uma mulher que é cheia do Espírito Santo. Um valente de Deus é alguém que tem um coração amoroso, é alguém que leva o amor de Deus, que leva a salvação de Deus, que leva a boa semente da palavra, que leva a palavra de Deus. Esse é um valente de Deus. Não é alguém que sai brigando, não é alguém que sai batendo nos outros, não é alguém que bate no peito para dizer eu sou um valente de Deus. Não, o valente de Deus é esse homem, essa mulher que é um pacificador, esse é um valente de Deus. Alguém que traz a paz, não alguém que traz confusão, mas é alguém que traz o amor. Esse é um valente de Deus e eu quero que você seja esse homem, essa mulher, esses guerreiros, esses valentes de Deus. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por esse tempo. Obrigado mais uma vez pela Tua palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor, nesse tempo o Senhor tem levantado, o Senhor tem formado uma geração de valentes, homens e mulheres cheios do Teu Espírito Santo, homens e mulheres que conhecem a Tua palavra, que manejam bem a Tua palavra, Senhor, homens e mulheres de oração, homens e mulheres, ó Deus, que não se envergonham com o Evangelho, pelo contrário, levam essa semente de paz, essa semente de salvação, essa semente de cura e de salvação e de transformação ao coração dos aflitos, Pai. Pai, em nome de Jesus, forme agora, levante homens e mulheres, valentes guerreiros do Senhor, homens e mulheres cheios do Teu Espírito Santo, Pai. Que as casas dos Teus filhos se tornem casas de valentes, Deus. Casas de valentes, para levar realmente a boa semente do Teu Evangelho, da Tua salvação e da Tua cura e da Tua libertação. Eu quero abençoar esses homens e essas mulheres, Pai. Que eles se tornem valentes, sim, mas valentes que formem outros valentes, que levem realmente a sério o propósito que o Senhor tem estabelecido para cada um. Abençoe essas vidas, abençoe esses corações, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Se você foi abençoado, compartilhe essa mensagem. Se inscreva lá no nosso canal, se inscreva lá nas mídias sociais da igreja, nas redes sociais da igreja. Divulgue essa mensagem, compartilhe, dá um link, dá um like, quer dizer, não é um link, o link é para enviar, né? Dá um like nessa mensagem, viu que a gente fica assim até meio aleluiado? Dá um like nessa mensagem e compartilha, tá bom? E teremos um final de semana realmente abençoado na presença do Senhor. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça restauradora de Jesus Cristo
E as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todo o povo de Deus aqui e em todas as casas, formando valentes guerreiros do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus te abençoe.